Fala aí, galera, tudo certo? Nessa videoaula de hoje a gente vai falar sobre sistema de amortização contínua. O que é isso? É uma modalidade de pagamento de um empréstimo que você tomou de uma instituição financeira. Esse empréstimo você pode ter tomado para comprar um imóvel, para comprar um veículo ou simplesmente para pegar o dinheiro emprestado. Quando você pega um valor em dinheiro, você tem que pagar por ele, além do que você pegou. Obviamente, porque você vai pagar isso no tempo. Então, por exemplo, se você pega 10 mil reais hoje, você não pode pagar 10 mil reais daqui a um ano. Muita gente fala assim, financia uma casa e vai pagar a casa em 30 anos. Você fala, nossa, eu estou pagando 2,5 casas. Mas é claro, você está pegando em 30 anos, então o dinheiro tem que ser remunerado ao longo do tempo, senão a instituição que está te emprestando, ela perde dinheiro. Isso tem que ser, no mínimo, a inflação. E geralmente eles têm que ter um ganho sobre esse dinheiro. A não ser que às vezes o governo lança alguma espécie de programa para incentivar habitação e movimento da economia, que isso aconteceu no Brasil alguns anos atrás e acontece até hoje. Então, nessa videoaula, eu vou mostrar para vocês a tabela SAC, que é Sistema de Amortização Contínua. Eu vou mostrar para vocês como que ela funciona. E além de ser uma aula de Excel, feito no Excel, é uma aula de educação financeira, para que quando você for pegar um dinheiro emprestado, você saiba, você entenda como que é a modalidade, como que você vai pagar por esse dinheiro que você está pegando emprestado. Antes da gente entrar no conteúdo da aula, rola aqui para baixo, clica no botão se inscrever e clica no sininho. Você ativando o sininho, você vai receber as notificações sempre que a gente postar algo novo e você não vai perder nada aqui no nosso canal, que é inteiramente de graça. Dicas de Excel, dicas de Power BI, essa videoaula aqui sobre finanças aplicada no Excel, e vai ter outra aula na semana que vem sobre a tabela Price, que é outra modalidade de pagamento. E só mais um detalhe antes que eu me esqueça. No final da aula tem uma surpresa que eu vou mostrar para vocês, que é algo que você converte a taxa de juros de mês para ano, porque às vezes isso acontece em alguns financiamentos. E eu vou mostrar para vocês como que você resolve isso para você aplicar na situação do teu financiamento. Que às vezes você vai fazer um contrato e no contrato vai estar lá a taxa anual. Como que você resolve isso se as parcelas são mensais? Eu vou mostrar isso nessa videoaula. Então não deixe de assistir até o final, beleza? Então vamos lá. Aqui está o nosso modelo. É uma tabela SAC, Sistema de Amortização Contínua, no qual o valor do meu empréstimo que eu vou tomar é de 100 mil reais. Qual que é o juro AM que eu deixei aqui ao mês? É de 0,5%. Eu deixei esse espaço aqui caso a gente receba a taxa de juros no contrato ao ano. E o número de parcelas deste financiamento é 10. Nesse caso aqui é um valor menor, né? É um valor geralmente para uma empresa, não necessariamente uma empresa, às vezes uma pessoa física também, mas é um valor relativamente alto para um número de parcelas relativamente baixo. Tá? Então depende muito do poder aquisitivo da empresa ou da pessoa que está tomando esse financiamento. Beleza? Mas vamos lá, que o método em si é o mesmo, independente do valor. O que importa são os dados de entrada, que é o valor, a taxa de juros e o número de parcelas. Você precisa sempre ter essas três informações. Sem essas três informações, você não consegue fazer esse cálculo. Eu vou deixar para vocês essa planilha disponível para vocês baixar e resolver isso aí na sua casa, se você quiser. Então, para isso, eu vou copiar essa aba aqui, que eu vou deixar uma em branco e vou deixar a outra com o problema resolvido, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima de planilha, vou segurar Ctrl e vou arrastar. Eu copiei ali. Eu vou colocar aqui planilha 2. Pronto. Aí a gente tem sempre aqui a planilha 2 e a planilha 1. Eu vou resolver aqui na planilha 2. Se você precisar, tem a planilha 1 limpa aqui para você trabalhar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou trazer o saldo devedor para cá, que é esse aqui, que é o meu saldo devedor no início do meu financiamento. Então a gente chama como se fosse a parcela 0, que é quando eu fui lá no banco e peguei o dinheiro emprestado, ou na instituição, seja ela qual for. Se a amortização é contínua, o que acontece? A amortização todos os meses vai ser a mesma. E o que é a amortização? Lá do saldo inicial que você pegou, a amortização é aquela parcela que vai debitar do saldo. Se você pega, nesse exemplo aqui, 100 mil, vai bater ali 10 mil reais por mês, seu saldo devedor vai ser 90. O que amortizou são os 10 mil reais que nós vamos calcular nessa coluna. Então, nesse exemplo aqui, como é SAC, Sistema de Amortização Contínua, a minha amortização ela vai ser a mesma para todos os meses, como diz no nome do sistema. Então, como que a gente calcula? Simplesmente, eu venho aqui no saldo devedor, que eu vou clicar aqui, e vou dividir por 10. Eu vou dar um Enter e vou arrastar para baixo aqui. Porém, se eu arrastar para baixo aqui do jeito que está aqui, eu vou ter um probleminha, que ele não vai entender porque a fórmula vai descer. Então, o que eu vou vir fazer aqui? Vou clicar aqui na tecla F4 e F4 para me travar a célula. Se você tem dúvida, para que serve isso,
de travar célula, vou deixar aqui em cima um card com a videoaula que nós temos aqui no canal, que explica para você como utilizar a tecla F4, o cifrão e como você viu, para resolver esses tipos de problema que pode acontecer aqui nos seus cálculos, beleza? Então, ok. Dei um Enter, apareceu ali a amortização de 10 mil e vou arrastar até o final. Vai ser sempre o mesmo valor. O que nós vamos fazer agora? Eu vou calcular os juros. E como que eu calculo os juros aqui? Eu simplesmente venho aqui no saldo devedor, clique em vezes e vou clicar aqui no juros do mês. Aí eu vou clicar na tecla F4, que é para me travar também ali a célula C5 nesse caso. C5 não, desculpa, B5. Dei um Enter, vou dar um duplo clique aqui para ele aumentar a largura da minha célula. Apareceu ali para mim qual que é o juros. E qual que é o valor da parcela aqui nesse caso? A parcela é os juros mais a amortização, que é o valor que eu vou ter que realmente pagar ao banco aqui neste momento. Então, eu vou pegar aqui os juros mais a amortização. Vou dar um duplo clique aqui também, para aparecer o 10.500. Pronto, depois que eu calculei os juros e o valor da parcela, eu vou calcular o saldo devedor para o mês seguinte. E qual que é o saldo devedor do mês seguinte? É o saldo do mês anterior menos a amortização. Então, nesse caso aqui, para o mês seguinte, eu vou dever 90 mil para o banco. Exatamente. Se eu quisesse quitar o financiamento aqui, já no segundo mês, eu deveria pagar 90 mil para o banco. Então, agora a gente pode vir aqui, eu vou arrastar esse conteúdo aqui para baixo, vou arrastar aqui também, certo? E vou vir aqui e arrastar também. Pode ver que até ali o que eu fiz anteriormente não está, os cálculos, os valores não estão corretos, eles vão atualizar, ficarem corretos agora. Neste momento, eu consigo ver exatamente o meu saldo devedor. Voltando aqui falando primeiro, os valores dos juros, a amortização, o valor de cada parcela, né? E o saldo devedor aqui do meu contrato. Então, nesse exemplo aqui, eu vejo que claramente como foi meu financiamento. E o que eu faço para saber que está tudo certo, pessoal? O meu saldo devedor final aqui tem que dar zero. Se ele deu zero, é porque o cálculo está correto. Lógico, pode acontecer algum problema aí no meio, que eu não consigo prever aqui agora, e o saldo devedor dá zero ali e alguma coisa está errada, tá? Aí eu não consigo prever tudo. Mas, se você fez dessa forma aqui, e o saldo devedor deu zero, é porque está correto. Aí a gente pode fazer algumas análises aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma soma de todos os juros que eu paguei. Eu vou selecionar aqui, até a célula P20, fecho parênteses e dou um Enter. O que é esse valor aqui? Nesse contrato eu paguei R$ 2.750 de juros, somente de juros. Eu vou arrastar aqui para o lado. Deixa eu aumentar essas duas células aqui também. Pronto. A amortização aqui somou exatamente igual ao saldo devedor, então está ok. E aqui é o total que eu paguei na vigência do meu contrato. Ou seja, nesse contrato de R$ 100 mil com a taxa de juros de 5% em 10 parcelas, eu paguei R$ 102.750 ao final do meu contrato. R$ 2.750 é os juros que eu paguei, que eu consigo ver aqui também nessa célula aqui, certo? Então, se a gente quer fazer alguma análise aqui, por exemplo, se eu quiser colocar um gráfico aqui, barra de dados, só para a gente ver isso de forma mais gráfica, eu vejo que o valor dos juros vai sempre caindo aqui ao longo do tempo, tá? Os juros que eu pago por mês, ele vem caindo aqui até a última parcela. E da mesma forma, o saldo devedor, ele também vem caindo. Se eu adicionar um gráfico aqui também, a gente vê que o saldo devedor vem, vou colocar outra cor, ele vem decrescendo ao longo do contrato até alcançar o valor de zero. Agora, se caso eu recebesse o contrato por ano, como que eu vou trazer o valor mensal, sendo que a parcela que eu pago é mensal? Então, primeiro eu vou levar do mensal para o anual e depois aqui do ladinho eu vou levar de anual para mensal. Como que a gente faz isso? Existe um cálculo para fazer isso, mas aqui eu vou simplificar para não ficar complicando o nosso entendimento. O ano tem 12 meses. Então, o que eu vou fazer? É igual, vou abrir parênteses, 1 mais isso. Eu vou dar um Enter só para a gente ver que ele ficou um valor de 100,5%. 1 equivale a 100%, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou elevar esse cara aqui a 12, beleza? Ele chegou ali para mim que 6,2 é o valor anual. Aí, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu vou abrir um parênteses aqui, vou fechar esse parênteses aqui, menos 1. Ou seja, num financiamento de 0,5% ao mês, a taxa de juros anual é 6,2%. Eu não posso, pessoal, somar
Aliás, eu não posso multiplicar os 5 vezes 12, os 0,5 vezes 12. Está errado. Porque eu não faria dessa forma os juros compostos. E nessa modalidade os juros são compostos. Agora, para me levar esse cálculo para o valor mensal, é a conta inversa. É raiz de índice 12. E como que a gente faz isso? Eu vou fazer esse cara aqui, ó, 1 mais isso. Vou calcular ali 106,2. Eu vou colocar aqui entre parênteses. Abre parênteses aqui, fecha parênteses aqui, para mim não ter problema. Aí eu vou fazer aqui, ó, o elevado, vou abrir parênteses de novo para não ter problema no cálculo, 1 sobre 12. Fechei parênteses. Vou dar um Enter. Ele levou ele para mim, ó, 100,5%. Agora, desse resultado eu tenho que subtrair 1, que 1%, se eu pegar 1 é o inteiro, em percentual seria 100%. Então, eu vou abrir um parênteses aqui para me evitar probleminhas com a matemática. Certo? Evitar probleminhas com a matemática, lá do segundo grau, menos 1. Então, ele chegou ali no 0,5. Ah, Márcio, eu ainda sou cético. Será que esse número está igual? Vou mostrar para vocês. É igual a isso, igual a isso. Deu falso. E aí, Márcio, está certo ou está errado? O que acontece? Como esse é um cálculo muito extenso, ele lá na frente, ele dá uma pequena diferencinha, mas em valores monetários, essa diferença ela é desprezível. Eu vou aumentar aqui as casas depois da vírgula para a gente ver aonde que está essa diferença. Estou aumentando. Ó, ali, por isso que ele apareceu diferente para mim. Mas esse valor em um contrato dessa magnitude aí é desprezível se eu corrigir essa taxa. Então, não se preocupe com isso. Isso aqui não tem problema. Geralmente, as instituições até cortam o número de casas. Geralmente ela vê uma taxa lá e coloca conversão de ano para mês, tipo 4 casas depois da vírgula, certo? Então isso acontece às vezes. Então eu vou voltar aqui ao que estava antes, vou dar vários Ctrl Zs aqui, vários Ctrl Zs até ficar do jeito que estava e vou apagar esse cara aqui, ó. Beleza. Então é dessa forma que você converte a taxa de ano para mês ou de mês para ano, se você quiser enxergar no teu contrato, do teu empréstimo, como funciona. Então, pessoal, chegamos até o fim da nossa aula. Espero que você tenha entendido e tenha gostado. Se você gostou, vai aqui embaixo, deixe seu like no nosso vídeo, que assim você ajuda o nosso canal a crescer mais. Compartilha também com seus amigos, colegas de trabalho, enfim, sua família, quem gostar de esse tipo de conteúdo e queira aprender aqui de Excel e um pouco sobre finanças aí. Beleza? Muito obrigado. E na próxima videoaula eu vou mostrar para vocês a tabela Price, como que funciona a tabela Price, o sistema de amortização de financiamentos. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.